Para a última palestra desta tarde, queremos convidar para compor a mesa a doutora Daniela Moraes, por favor. Também convido a doutora Rita Maria Dias Nolasco para fazer parte da mesa. Quero convidar também a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, por favor. E também a nossa palestrante, juíza Maria Marta Nieto, juíza em Chubut, Argentina, integrante da Comissão de Interpoderes para a Reforma Processual. Mais uma vez, boa tarde, já no encerramento dos nossos trabalhos, mas com um encerramento grandioso, importante, honroso. Estamos aqui na última composição deste dia 9, na companhia da querida Rita, da querida ministra, para ouvir e ter a satisfação de também aprender um pouco da experiência estrangeira, que com certeza agrega as nossas práticas, as nossas realidades. A doutora Maria Marta Nieto já foi apresentada, mas há um detalhe aqui no currículo que não foi dito. Ela também é professora de Direito Processual na Argentina. Mais uma para agregar aqui o time das professoras de processo. Então, a palavra da doutora Maria. Muito obrigada. Bueno, boa tarde. Eu no sé hablar portugués, voy a hablar en español, prometo hablar despacio, pese a ser mujer y abogada. Sí. Hasta hoy yo estaba convencida que las mujeres hablaban mucho y rápido, más si eran abogadas y muchísimo más si eran argentinas. Hoy descubrí que la brasilera le gana a la argentina y lo voy a repetir en mi país, les voy a decir, en esto nos ganaron los brasileros, ¿sí? Bueno, muito obrigado por me recibir de tan longe, soy de la Patagonia, por me escutar. Agradeço a oportunidade que me deram os organizadores deste importante Congresso de Direito Processal, em especial ao CEJA, que confiaram em mim para transmitir e compartilhar com você o trabalho realizado em um esboço de Código Geral de Processo das características que analisaremos. Quero agradecer estar en esta misma mesa, el orgullo con la ministra, que luego de tomar su nombre y googlearla y saber quién era, me di cuenta que sus reflexiones y su pensamiento en materia de derechos humanos trasciende las fronteras de Brasil y llega a Argentina y ha sido pronunciada en fundamentos, en fallos de derechos humanos por juristas argentinos, por jueces argentinos. Por lo tanto, me es un honor para mí compartir la mesa con usted. En Argentina tenemos un primer problema, que es que constitucionalmente las provincias se reservaron el poder de dictar sus códigos procesales y delegaron en nación, en lo federal, los códigos que regulan los derechos sustantivos. Por lo tanto, tenemos una promiscuidad, ¿no es cierto? Tantas provincias, 23 provincias, como códigos procesales que regulan, ¿no es cierto?, cómo va a transitar este derecho sustantivo ante el Poder Judicial. Digo que es un problema porque, como la misma Constitución nuestra y como todo Latinoamérica, al momento de regular el derecho procesal, hay distintas maneras de encararlo, como puede ser la imposición, el silencio, la acumulación o la síntesis. Los códigos procesales de Latinoamérica históricamente recurrieron a la acumulación de ideas conservadoras y de ideas liberales. ¿Qué provoca esta acumulación de instituciones que en parte son contradictorias? Primero, esta contradicción dentro de un mismo texto normativo, como crear la figura de crear un proceso de corte dispositivo, pero con una figura de un juez, director del proceso, que debe buscar la verdad, y para eso le damos muchos poderes. Otra contradicción, crear espacios públicos de discusión, pero bajo un proceso rígido, ritualista, que lo convierte en elitista y carente de controles.
Ante esta situación y la sanción del Código Civil y Comercial entró en vigencia en el 2015, algunas provincias, algunos estados provinciales, que se crearon a través de distintas herramientas jurídicas por decisión política, comisiones de reforma procesal, claramente en el ámbito de la provincia, por esta cuestión de que son facultades delegadas a las provincias. Yo formo parte de la Comisión de Reforma Procesal de Chubut y al momento de comenzar nuestro trabajo dijimos, bueno, vamos a hacer acumulación, vamos a hacer una imposición, vamos a callarnos la boca con el no atender a los problemas estructurales y el no atender al ciudadano, al hombre como centro, ¿no es cierto?, del proceso. Por eso decidimos, junto con la colaboración de CEJA, trabajar desde la síntesis. ¿Y cómo se manifiesta la síntesis en el diseño procesal? Primero se manifiesta en cuanto a que todo el código está redactado desde una perspectiva de género. Hemos utilizado todos términos neutros y cuando no tuvimos términos neutros para hacer referencia a determinadas cuestiones, utilizamos una técnica que es llamar indistintamente bajo el femenino o el masculino. Todo el código habla del juez deberá, la jueza deberá, el magistrado puede, la magistrada puede. Y no es todo el código el juez, el magistrado, ni la jueza, sino indistintamente se utilizan ambos términos, o sea, el femenino y el masculino, para hacer referencia a la persona del juez o del Poder Judicial. Esto tiene que ver con que estamos muy convencidos de que las cuestiones de género, juzgar con perspectiva de género, también parte de visibilizar a la mujer en los textos normativos, que es una manera de comenzar a visibilizar el problema de género. Bien, el código está, decimos que es un modelo que es integrado, integral, aparte, porque está concebido desde los conflictos. Desde el primer artículo hasta el último, lo que abre la competencia del Poder Judicial es la existencia de un conflicto, es la existencia de un caso, que puede ser individual o colectivo. Están regulados conjuntamente durante todo el proceso el conflicto, ya sea individual o colectivo. Cada uno, obviamente, en el colectivo con las particularidades que tiene un proceso colectivo, tanto desde el derecho como desde su sustanciación, su resolución y su cumplimiento. Está estructurado aparte a partir de una constitución convencionalizada, por lo tanto, y se integran las fuentes y su regulación. El código, todos los códigos que conocemos nosotros empiezan con competencia. Siempre arranca un código desde la competencia. Bueno, el código que hemos diseñado en conjunto con CEJA comienza con la regulación de los mecanismos plurales de resolución consensuada del conflicto. Ya no mecanismos alternativos de solución del conflicto, sino que la resolución consensuada es tan importante durante todo el proceso que las partes logren la autocomposición de su conflicto, que se convierte en una obligación del juez instar a las partes y promover la resolución autoconsensuada del conflicto, como también una obligación de las partes en la gestión del caso y en la gestión del conflicto, acceder a la resolución consensuada del mismo conflicto, quedando la resolución judicial, la imposición, la sentencia, decir el derecho, como la última alternativa durante todo el proceso. Es un código que aparte esta integralidad se manifiesta desde que se regula todos los procesos de manera transustantiva. Esto quiere decir de que hay una fuerte matriz por la cual todas las materias, todas las pretensiones, no importa si son de familia, laboral, contencioso administrativo, constitucional, civil o comercial, pueden ventilarse y pueden transitar el proceso judicial a través de todo el proceso, cómo está diseñado. No distingue materia. Lo que sí hace es, después, en capítulos aparte, atender a las particularidades de cada una de estas materias, la particularidad de un proceso constitucional, la particularidad de un proceso laboral, la particularidad de un proceso de familia, la particularidad de un proceso contencioso administrativo, donde es parte el Estado y sabemos que no le podemos aplicar las mismas normas que un proceso de familia, donde claramente pueden haber niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad. Pero sí las pretensiones de familia y las del contencioso administrativa pueden ventilarse por los procesos diseñados
bajo la oralidad en procesos de audiencias, porque lo que reina es el principio de adaptabilidad, de proporcionalidad y de flexibilidad. El juez, como director del proceso, primero con el acuerdo y el consenso de las partes, porque es un código que promueve la autonomía y la libertad de las partes, el juez puede acordar junto con las partes esta pretensión en base a su complejidad o su simpleza, en base a las pruebas que haya que producir, en base a la trascendencia que tenga esta pretensión, este caso, porque es el que habilita la competencia, deciden conjuntamente en un diálogo bajo qué tipo de proceso, si simple o amplio, va a tramitar. Y las reglas son comunes, es el juez y las partes quienes tienen la obligación de adaptar estas reglas a que se efectivice este derecho en el menor tiempo posible y de manera eficaz para la parte, para el conflicto, la resolución eficaz del conflicto. Por eso decimos que es un código muy distintivo, ¿no es cierto?, respecto de los códigos vigentes en la fecha, porque no está regulado el proceso, en lo que hace el proceso es devolverle el conflicto a las partes. Y el juez lo que se transforma es en un controlador, en un cuidador de la adversariedad, con más facultades o menos facultades, depende en qué etapa del proceso se encuentre, si es en la etapa de la audiencia preliminar, donde hay que centrar el objeto de las pretensiones, el objeto de la prueba, donde hay que tratar de conciliar, tiene un rol activo. Si estamos en la etapa propiamente de juicio, donde vamos a producir todas las pruebas también en una audiencia, el juez tiene un rol mucho más pasivo, un rol de garante de la controversia, y es un espectador donde tiene facultades para introducirse en la prueba, pero luego de que controviertan las partes y como a los fines de aclarar alguna declaración. Se invierte bastante el rol del juez. También es un código, nosotros, y en esto no me voy a detener porque como confesé hace un rato, había cosas que yo traía muy segura a este congreso que tenían que ver con precedente, y tengo hasta miedo de decirlo, y que tienen que ver también con las cuestiones de proceso constitucional y la necesidad de hacer un proceso diferencial para el proceso constitucional, que escuché a las expositoras porque les pude entender a todas y fue muy, muy, muy enriquecedor para mí. Pero bueno, yo traía muchas certezas respecto del precedente, que lo incorporamos tomando el modelo de Brasil, y ahora me llevo y diciéndole, muchachos, esperen, no aprueben nada todavía, porque estuve allá y parece que la cosa no está tan bien. No, la idea es que bueno, que ustedes me han abierto la cabeza y yo puedo, ¿no es cierto?, volver y decir, ¿vieron todo lo que tomamos del Código de Brasil? Bueno, a esa parte pónganle signo de interrogación. Quedémonos con el resto, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas novedades en este código, como por ejemplo que se elimina el proceso ejecutivo porque se regula el proceso monitorio, y el proceso monitorio permite también que se ventile bajo el proceso monitorio, por ejemplo, el amparo, con lo cual cumple bien con su función protectora, el amparo como acción constitucional. Y también se reforma muchísimo lo que es en materia de prueba, en materia de medidas cautelares, porque incorporamos la tutela anticipada, incorporamos la tutela de evidencia, y también lo único que se mantiene como escrito es los escritos postulatorios y los recursivos. Todas las demás cuestiones en el marco del proceso, ya sea el dictado de las medidas cautelares, ya sea la modificación de las medidas cautelares, ya sean las incidencias por las nulidades, los recursos, se sustancian y se resuelven en audiencia. Audiencias que son registradas mediante videograbación. Entonces, son grandes las reformas que estamos proponiendo. Claramente tiene que ver con que hasta ahora en Argentina las reformas procesales parten todas de una historia de desencuentros. También tiene que ver, hay un jurista que ustedes lo tienen que haber en algún momento también escuchado, Díaz Clemente, que decía hace 50 años atrás que no se trata de volcar vino nuevo en vasijas viejas, sino que se trata de hacer vasijas nuevas para recibir al vino nuevo. Con esto lo que nos decía es de que ninguna reforma procesal se sostiene sin una reforma del Poder Judicial, de la estructura del poder.
Entonces, también trae este código un diseño bajo una colegio de jueces, para que me salga la palabra, y el sistema de oficina judicial, donde se escinden, se dividen lo que es facultades jurisdiccionales o decisiones jurisdiccionales de facultades administrativas y decisiones administrativas. Lo que no quiere decir de que la oficina judicial con sus funciones administrativas no tenga facultades en lo que hace a la gestión del caso, ni que tampoco el juez no tenga facultades que tengan que ver con lo administrativo. Hay un diálogo entre la oficina judicial y el colegio de jueces, o el juez, porque es un colegio de jueces, pero que resuelven unipersonalmente en el marco de su competencia. Entonces, hay un diálogo que queda en el registro del caso, al cual también acceden las partes. Entonces, nosotros proponemos también la reforma de la organización judicial, dejar la organización piramidal, colonial, del juzgado unipersonal, por una organización que es horizontal, que tiene que ver con oficinas judiciales y colegio del juez. Se modifica, por lo tanto, también lo que es en materia de recursos. Hemos modificado lo que es los recursos, hemos incorporado un recurso horizontal que vendría a ser como una revocatoria por la misma instancia. Ustedes saben que la revocatoria es cuando el mismo juez revoca, se le pide al mismo juez, bueno, la revocatoria en el recurso horizontal es la revisión de esto decidido por un juez, por otro juez, pero en la misma instancia, para eliminar de esta manera el acceso a las cámaras de apelaciones, quitando algunas cuestiones de la competencia de la Cámara de Apelaciones, porque esta oralidad y esta renovación del juicio se va a producir también en Cámara. Por lo tanto, Cámara va a tener que reproducir un juicio y claramente va a llegar a un nuevo juicio, y ahí vamos a empezar a discutir con la reformatium peius, pero todavía no quiero hacerlo, vamos a dejar para después. ¿Qué más contarle del código? Bueno, también por supuesto que hay una modificación en materia de prueba, pero que tiene que ver sobre todo con el respeto por, primero, la adversariedad, la contrariedad, pero es el respeto por la libertad probatoria que detentan las partes. Por esto se prevé la posibilidad de introducir prueba nueva hasta el mismo momento de la audiencia de juicio, siempre y cuando se declare que no se ha tenido oportunidad de conocerla antes, la posibilidad de hacer la prueba en forma prejudicial y con anterioridad con prejudicial antes del proceso, y también extrajudicial, es decir, fuera del juzgado, que las partes puedan producir prueba y traerla al proceso, siempre y cuando se respete el principio de igualdad y de contradicción. Es un desafío muy grande para la Argentina este código, o sea, y mucho más para mi provincia de Chubut, porque si bien todas las provincias comenzaron con un movimiento reformador, trabajan sobre el mismo código que existe hoy vigente, introduciendo algunas cuestiones como la audiencia preliminar, como algunas facultades para el juez, las facultades de gestión del caso. El tema es que esas reformas parciales y sesgadas nunca terminan si no sacamos esta acumulación de instituciones que está en el modelo original, ¿no es cierto?, que es de traer, ¿no es cierto?, instituciones de corte liberal o de corte conservador, están destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque es esta misma coexistencia de sistemas en un mismo texto legal lo que hace repeler que todo lo nuevo fracase, como es lo que está pasando con el Plan Piloto de Justicia 2020, con el tema de la oralidad y la audiencia preliminar en la Argentina. Por eso que nosotros hemos decidido ese código dejarlo totalmente de lado y hacer un código nuevo, ideando un proceso totalmente distinto. Claramente que la finalidad de este diseño procesal tiene que ver con acortar los tiempos y cumplir con el artículo 8 del Pacto de San José Costa Rica, que es poner al ciudadano en el centro de la atención de lo que es el servicio de justicia, en el plazo que a esa persona le sea eficaz la resolución judicial. Les agradezco a todos que me hayan escuchado. Denis Diderot es un filósofo francés de la época del iluminismo, o sea que ya se murió, no existe. Quiero decirles, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho decirla, y más hoy con todo lo que estuve escuchando, que proponen modificar, y yo digo, su código es del 2015 y en el 2019 ya están queriendo modificar un montón de cosas, pero esta frase de cuando
me acordé cuando los escuchaba a ustedes con todo lo que promueven y que los llaman a la reflexión y demás. Pienso de que es una frase ideal. Y él dice, você tem que fazer acontecer. Gracias. Nós aqui agradecemos, ficamos muito felizes de recebê-la e de ter a oportunidade de escutá-la. E gostaríamos, em nome da organização do evento, de oferecer o certificado de participação brasileiro para levar a Argentina. Muito obrigada. Pessoal, até amanhã. Obrigada. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao segundo dia do 6º Congresso de Direito Processual Civil, projeto Mulher no Processo. Para a abordagem do tema Ações Coletivas e Processo Estrutural, convidamos o Dr. Osmar Paixão, que será o moderador desta mesa, e as doutoras Thaís Lunardi e Núbia Ventura. Doutor Osmar, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutora Thaís, doutora Núbia, ministra Fátima Nancy, nossa homenageada. Com muita honra, eu presido essa nossa primeira mesa, esse primeiro painel do dia de hoje. Tema relevantíssimo e atualíssimo, né? Se eu tivesse que dizer o que temos hoje de mais atual, começando a ser estudado com grande profundidade, sem dúvida alguma, é esse tema, razão pela qual o painel, com certeza, aprenderemos muito com ele. E eu passo a palavra, então, para a professora Thaís Lunardi, que é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora da Universidade Positivo, advogada e membro do IBDP. Thaís, com a palavra. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu não posso deixar de começar agradecendo por esse lindo convite. É sempre muito bom participar desse projeto tão relevante. Quero agradecer a Paula, a Rita, a Daniela, o Osmar, o Mouta, da comissão organizadora e todo mundo que se empenhou para fazer esse evento, mais uma vez, essa edição desse evento que é tão relevante, em especial por permitir que tantas processualistas maravilhosas possam apresentar os seus trabalhos, possam mostrar suas pesquisas num espaço muito democrático e fundamental para a gente pensar o processo civil sob essa perspectiva também, né? Como o nosso tempo é curto, eu não vou me estender demais. E para falar desse tema, que é um tema encantador das discussões coletivas e processo estrutural, eu até brinquei com a Paula, falei, nossa, vai ser uma correria, porque eu dei aula em Curitiba ontem à noite, dou aula em Curitiba hoje à noite, mas quando ela me chamou para palestrar neste evento, neste processo, em homenagem à ministra Nancy, que é uma grande honra estar aqui falando com a sua presença, ministra. Muito obrigada. E numa temática, num painel sobre ações coletivas, eu falei, não, é irresistível, eu vou ter que arrumar um voo que me permita estar lá, e deu tudo certo, ainda bem, né? Que é um tema muito bacana, porque ele é um tema para o futuro, né? Nós estamos falando de processo do futuro, nós estamos falando do que o processo civil deve ser, para que ele deve servir, nós estamos falando de revisitação de modelos tradicionais, de modelos que não atendem mais às necessidades do direito material, que é, em última análise, o objetivo do processo. O processo é instrumento do direito material, todos sabemos disso, né? Eu vou começar citando alguns casos para que eu possa sintonizar o tema a partir desses casos e, então, trabalhar algumas questões aí mais a título de provocação, né? Quero aqui provocá-los com algumas reflexões sobre a ideia de processo estrutural, para demonstrar como as ações coletivas podem ser um espaço adequado para trabalharmos, para desenvolvermos, implementarmos aí um processo estrutural. Chamo a atenção de vocês, em primeiro lugar, para um processo muito antigo, que tramitou em Santa Catarina, a famosa ACP do Carvão. Ela era uma ação civil pública que pretendia discutir uma série de problemas gerados por carboníferas na região de Criciúma, que estavam acabando, degradando o meio ambiente. E aí o Ministério Público ingressou com uma ação buscando uma forma de se evitar os danos, de se reparar o meio ambiente, etc., né? E o juiz do caso notou, desde cedo, de muito cedo naquele processo, que ele não conseguiria resolver aquilo com os métodos tradicionais, aplicando os princípios tradicionais do processo. Em última análise, depois de muito diálogo,
depois de muito conhecimento sobre questões técnicas da região de Criciúma, até porque as 22 carboníferas sustentavam economicamente a região de Criciúma. Então era muito importante compatibilizar o desenvolvimento ambiental, a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, não dava para perder de vista essa necessidade. Foi traçado um plano de ação a médio e longo prazo para conseguir trabalhar questões que permitissem a manutenção da atividade das carboníferas e também garantissem o desenvolvimento econômico da região sem causar nenhum prejuízo. Esse plano de ação foi desenvolvido em 3 etapas, ouvindo técnicos, participação do MP, participação da população. Existe inclusive um endereço eletrônico disponível para se acompanhar a evolução de como as coisas estão acontecendo naquela ação. E o plano de ação ainda está em cumprimento, estamos na 3ª etapa desse plano, numa decisão que não segue os limites traçados na demanda. Então a decisão que foi dada nesse caso, a sentença que foi dada nesse caso, vai muito além daquilo que o MP havia pedido na inicial. Foi necessário pensar em medidas que ultrapassaram aqueles limites, sem que isso implicasse violação à congruência, violação ao princípio da demanda, a gente já chega lá. E é um exemplo muito básico, muito clássico de um processo estrutural. Um outro exemplo interessante é a DPF dos presídios, a DPF 347, que discute o sistema prisional, que é um problemão, né? Nós já tivemos decisões semelhantes na Colômbia, na Argentina, sob a perspectiva do estado de coisas inconstitucional, em que foi necessário que uma Suprema Corte acabasse intervindo em decisões afetas ao Poder Executivo relativas à preservação da dignidade nos presídios e uma série de fatores que giram em torno disso. Temos agora o caso de Mariana e Brumadinho, em que necessariamente teremos que pensar em decisões que se preocupem com a construção de medidas que permitam a reparação dos danos, permitam o desenvolvimento ambiental na região e todas as questões afetas a esses problemas ambientais. Ali também temos um bom exemplo de um judiciário que terá que ser atuante para além, muitas vezes, dos limites da demanda, dos limites do que foi colocado na petição inicial. E trago para vocês também 2 exemplos mais singelos, que são próximos, porque eu trabalhei em um deles e o outro aconteceu ali na região de Campo Largo, que fica perto de Curitiba, de onde eu venho, né? Nesse caso, em Campo Largo, havia um problema muito sério de invasões de pessoas que se instalaram, estabeleceram sua moradia em locais em que não poderiam fazer isso, construíram suas casas. Isso gerou algumas demandas em que o Ministério Público pleiteou demolição das casas dessas pessoas ou que a Prefeitura cortasse o fornecimento de energia elétrica em razão das irregularidades. E conseguiu decisões nesse sentido, quando nós estávamos diante de ações coletivas em que seria necessário discutir direito à moradia, discutir uma série de questões que vão muito além da demolição de casas, obviamente, dos danos que isso pode causar e também da questão do fornecimento de luz. E eu tive uma ação muito interessante em Montes Claros, no interior de Minas Gerais, que era um tema basicamente muito singelo, a questão de fila de atendimento em banco, que é muito comum, né? Acho que foi mais comum no passado, hoje em dia as coisas estão funcionando melhor, mas naquela época havia um problema muito sério em Montes Claros, porque as agências... Montes Claros é uma cidade que tem 400 mil habitantes, tinha uma população grande, e ao mesmo tempo um território não muito grande. Havia várias agências bancárias, elas estavam extrapolando o tempo de fila de atendimento. E aí o MP entrou com uma ação pedindo para uma lei municipal que previa lá 15 minutos de atendimento ser atendido. O juiz, assim que recebeu a demanda, não determinou citação de réus para contestar. O juiz agendou uma audiência de conciliação num auditório do fórum. Antes do CPC de 2015 prevê a audiência do 334. Então o procedimento não era esse. O procedimento normal seria citar todo mundo para contestar e depois pensar em como isso ficaria, né? Ele agendou essa audiência de conciliação no auditório do fórum. Eu olhei para aquela decisão e falei, nossa, que coisa interessante, né? E fui para Montes Claros. Antes de ir para a audiência, passei nas agências para dar uma olhada e ver, afinal de contas, qual era o tamanho do problema que estaríamos enfrentando ali, né? E realmente me surpreendi, porque eu me lembro que eu entrei em uma agência que tinha metade do tamanho dessa sala de espaço, com 7 caixas, e parecia que ia ter um show de rock na sequência, de tanta gente que estava dentro dessa agência. Eu olhei para aquilo e falei, de fato, temos um problema aqui, não vai dar para atender esse pessoal em 15 minutos. Alguma coisa tem mesmo que ser feita, né? Chego na audiência, era uma audiência pública, em que o juiz chamou todos os bancos, Ministério Público, mídia,
a sociedade. Então havia vários clientes de vários bancos, representantes da sociedade civil, associações. Ele presidiu essa audiência e ele começou dizendo: temos um problema, precisamos ouvir os bancos para saber o que está acontecendo. E aí os bancos trouxeram problemas como: dia de pagamento de pensionistas, eu não tenho o que fazer, precisamos ver se o INSS consegue mudar essa data, ou distribuir esse pagamento de outra forma, ou viabilizar um pagamento de outra forma. Veio outro banco e disse: dia de pagamento de funcionários da prefeitura fica inviável. O outro banco disse: essa agência central é menor, eu tenho uma agência 2 quadras, preciso que as pessoas sejam migradas para essa outra agência. E ali o juiz entendeu que não bastava ele dar uma decisão dizendo: cumpram a lei. Ele precisaria pensar em medidas que viabilizassem isso. E assim ele fez. E ofícios foram enviados para o INSS, houve um diálogo com a prefeitura para se tentar buscar soluções que também auxiliassem os bancos no cumprimento das medidas, né? Porque foi importante, nesse caso, conhecer o funcionamento das instituições, conhecer os problemas das instituições, para a partir disso se construir a melhor decisão no caso concreto, para resolver o problema da população. As pessoas não podem esperar tanto tempo na fila do banco. E, infelizmente, houve uma alteração do juiz que conduzia esse caso, ele foi removido, promovido, não me lembro, e o juiz que assumiu acabou deixando tudo isso para lá e adotando um entendimento simplista, deu uma sentença mandando cumprir o tempo de atendimento na legislação. Mas a forma como esse juiz iniciou esse processo me chamou muito a atenção num momento em que nós não pensávamos em iniciar um processo como audiência de conciliação. Em muitas ações de família isso já acontecia, né? Mas numa ação coletiva isso não acontecia, né? O que esses casos todos nos mostram, né? Eles nos mostram a insuficiência do nosso modelo tradicional de processo, inclusive do nosso modelo de processo coletivo, que trabalha com a lógica individualista. Porque quando nós olhamos o procedimento, a técnica usada numa ação coletiva e a técnica usada numa ação individual, no que elas diferem? Não diferem em muita coisa. Nós temos lá um legitimado, o MP, uma associação, a defensoria, que está lá em nome de uma série de pessoas, tutelando uma série de direitos, muitas vezes até individuais homogêneos, de uma multiplicidade de pessoas, de uma grande coletividade, mas a lógica desse processo, infelizmente, é a mesma do processo individual. Quando nós temos que ter uma racionalidade diferente, o processo coletivo tem que partir de uma racionalidade diferente, em especial fundada numa participação, que tem que ter uma lógica diferenciada da lógica individual. Mas isso tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil, inclusive, porque muitos juízes são resistentes a trabalhar com ações coletivas, né? Existe uma pesquisa bem interessante da Sociedade Brasileira de Direito Público, ela está disponível no site da Sociedade Brasileira, inclusive, está lá para todo mundo pegar, é uma pesquisa muito legal, foi uma pesquisa empírica em que eles analisaram alguns processos de alguns tribunais, fizeram um recorte em alguns tribunais e realizaram um survey, entrevistas, né, pesquisa empírica a partir de entrevistas com juízes. E fizeram várias perguntas afetas ao processo coletivo. Uma delas era: vocês se sentem capacitados para trabalhar com processo coletivo? 89% dos juízes responderam que não se sentem capacitados para trabalhar com processo coletivo. E aí tinha uma outra pergunta: vocês acham que a ação coletiva ou a ação individual é melhor para trabalhar questões de políticas públicas? Sem dúvida, a ação individual é melhor para trabalhar questões de políticas públicas. A maioria respondeu isso, né? Até uma amiga juíza minha na época, eu fiquei muito indignada aquele dia com isso, troquei uma ideia com ela. Ela falou: eu entendo por quê. Para o juiz é muito mais fácil ele dar aquele remedinho naquele caso do que ele pensar sobre a ótica coletiva. Vai demorar, vai dar trabalho. Eu falei: pois é, mas daí ele cria um problema, né? Principalmente isonomia, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, até porque políticas públicas será o tema da Núbia e eu não quero invadir o tema da Núbia, né? Mas enfim, essa pesquisa mostra o quanto nós precisamos mudar a racionalidade do processo coletivo e a mentalidade. Nós precisamos começar a saber trabalhar com todas essas questões, deixando de lado um processo bipolar, que parte de uma lógica de teses antagônicas, né? Um quer pagar, o outro não quer. Um tem direito à indenização, o outro diz que não tem. Nem sempre é assim, né? Principalmente quando temos questões ligadas a políticas públicas, a resposta nunca vai ser quadradinha para um lado ou para o outro. Muitas vezes teremos que ter a construção de uma resposta adequada para a tutela do direito no caso concreto. Então é muito importante pensarmos em processos na lógica multipolar e não nessa lógica bipolar. E aí que as ações coletivas se mostram como um espaço relevantíssimo para trabalhar questões afetas a políticas públicas e também para se desenvolver um processo estrutural. Mas para isso também precisamos repensar nosso processo coletivo. Precisamos pensar numa nova jurisdição coletiva.
que parta, em especial, da ideia de uma participação mais efetiva. Porque o que é o processo estrutural, né, pessoal? Do que nós estamos falando com esse tema desse painel, né? O processo estrutural é aquele processo em que nós teremos que nos preocupar com medidas que gerarão uma invasão, um conhecimento em instituições ou uma mudança de práticas já estabelecidas para o futuro. Então, quando eu tenho um processo estrutural, eu tenho um processo em que o juiz terá que conhecer as instituições envolvidas, entender o funcionamento dessas instituições envolvidas e pensar numa decisão que vai mudar alguma prática recorrente que vem acontecendo, vai mudar algo dentro da própria instituição, seja ligada à questão orçamentária, seja ligada a questões que digam respeito a formas de se implementar determinadas coisas e que determinadas instituições terão que fazer ou não, né? Há uma decisão, por exemplo, do TRF da primeira região, que reforma uma decisão de primeiro grau que havia determinado a criação de uma defensoria pública. Havia um determinado estado que não tinha ainda criado defensoria pública. Há muitos problemas, nós sabemos, com a criação de defensorias públicas, né, no Brasil. Não temos defensorias em muitos estados e temos defensorias com problemas em muitos estados. E o juiz foi lá e, numa canetada, disse: Estado, queria defensoria pública, prazo de 30 dias. Ele falou: opa, como? Não tenho dinheiro, não tenho pessoas, não tenho como realizar isso, né? Preciso saber como vou fazer isso. E aí vem a decisão do TRF, de outro lado, e dá também uma canetada, dizendo: não, o judiciário não tem que se envolver nessas questões. Mas espera, será que não seria o caso de se construir uma decisão adequada que possibilitasse, ainda que a médio e longo prazo, o desenvolvimento de uma defensoria pública naquele estado? Em Curitiba nós tivemos o problema do Hospital das Clínicas, ligado à Universidade Federal do Paraná. Havia muitos terceirizados no Hospital das Clínicas, numa situação de ilegalidade. O Ministério Público do Trabalho entra com uma ação para desligar todos os terceirizados do HC da Universidade Federal, que atende a população de Curitiba inteira. O que acontece se nós desligamos todos os terceirizados de um hospital que atende a população? O prejuízo à saúde dessas pessoas será imenso. O que o juiz fez? Agendou uma audiência, chamou todos os envolvidos e perguntou: e aí, pessoal, como que a gente consegue resolver isso? Né? E aí se traçou também um plano de ação para desligamento parcial de uma parte desses temporários, depois o desligamento de mais um pouquinho, até que em alguns anos a situação de ilegalidade cessaria, sem prejudicar a prestação dos serviços pelo Hospital das Clínicas, né? É disso que nós estamos falando. O processo estrutural se preocupa com isso, com o conhecimento das instituições envolvidas e a mudança dessas instituições e de práticas que possam contribuir para uma decisão mais efetiva no caso concreto. O professor Owen Fis de Yale trabalha muito isso, né? Tem inclusive um livro dele muito legal traduzido para o português, publicado pela RT, As Formas de Justiça, o Novo Processo Civil, alguma coisa assim. E o primeiro artigo, As Formas de Justiça, trabalha a ideia da jurisdição como concretizadora de valores constitucionais e introduz a ideia de processo estrutural, justamente sobre essa perspectiva de conhecimento das instituições e alterações dessas práticas das instituições para que as decisões sejam melhor cumpridas, melhor implementadas, né? Para isso, nós precisamos pensar um processo coletivo que parta de uma lógica de participação mais efetiva, né? Porque o contraditório no modelo tradicional não atende às necessidades do processo coletivo. O processo coletivo é, inclusive no Brasil, muito excludente, porque ele exclui justamente a coletividade que está envolvida e que tem que estar envolvida e participar ativamente daquele processo, né? Nós temos que ter um controle nas ações coletivas daquilo que nós chamamos de representatividade adequada, que é um conceito dificílimo de se trabalhar, que no Brasil não está positivado, mas que sim, pode ser aplicado, decorre da racionalidade do processo coletivo, e que trabalha a ideia de que aquele autor coletivo que está lá em nome de tanta gente, de fato representa adequadamente os interesses daquelas pessoas. O problema é que a representatividade adequada sempre foi pensada olhando para o processo. Então, é a atuação do ente legitimado no processo que sempre nos explicou o que é representatividade adequada. Ele cumpre os prazos, ele produz prova, ele participa, o advogado tem experiência em ações coletivas. Bacana, tudo isso é importante. Mas, muito mais do que isso, representatividade adequada exige contato com a comunidade. A representatividade adequada não tem que ser olhada no processo, ela tem que ser olhada fora do processo. Essa coletividade, sabe o nome desse advogado que está cuidando dos seus interesses naquela ação?
ela consegue dialogar com esse advogado, a associação que defende os interesses dessa comunidade consegue fazer essa comunidade dialogar com esse advogado, essa comunidade consegue opinar sobre os trâmites desse processo, sobre o que essa associação está fazendo. A representatividade adequada tem que ser pensada à luz do que acontece no seio da sociedade civil. Por isso que associações podem ser entes legitimados adequadíssimos para atuar em ações coletivas, né? Nós temos um pouco de receio com associações, porque infelizmente temos muitas associações que não agem como deveriam e que são criadas com fins que não são os fins, os melhores fins para os quais a ação coletiva foi criada, né? Associações que querem receber honorários, nós sabemos que temos esse problema. Mas o outro lado da história é muito importante. Nós temos associações que representam, sim, adequadamente os interesses da coletividade e que são uma manifestação da sociedade civil. E temos que apostar nessas associações, elas são muito importantes. Mas, para isso, a representatividade adequada tem que ser pensada para além do processo. E não só como a atuação daquele ente ocorre no processo, mas principalmente fora dele, para que se garanta uma participação. Audiências públicas têm que fazer parte de qualquer ação coletiva. O juiz tem que ouvir a comunidade, o juiz tem que ouvir especialistas, amicus curiae, tem que estar presente nesse processo para colaborar, para contribuir, principalmente quando nós temos, quando nós pensamos então na participação dessa coletividade e na construção dessas decisões adequadas. Especialistas que entendam de direito de questões ambientais, que entendam de todas as questões afetas à matéria daquela ação coletiva, também tem que participar. Então é preciso repensar o processo coletivo. É preciso pensar o processo coletivo sob a ótica de um processo multipolar, que é o que ele é. De um processo em que a participação tem que ser repensada e tem que ser outra. Não pode ser a mesma participação pensada lá para um processo individual em que o Tício, o Caio, famosos, discutem uma determinada questão muito singela, perto da quantidade de questões relevantes que podem surgir nas ações coletivas. E assim sendo, quando nós conseguimos fazer as ações coletivas serem desenvolvidas, esse processo coletivo ser desenvolvido sob essa ótica, com essa racionalidade efetivamente coletiva, em especial à luz dessa ideia de participação, nós temos aí um espaço fantástico para a construção de decisões estruturantes, ou seja, para a construção de medidas que, no caso concreto, permitam a efetivação daquela decisão, que não seja uma decisão que ficará no vazio, que não será cumprida. Muito pelo contrário, essas medidas permitirão a efetividade daquela decisão, que, em última análise, busca a efetividade dos próprios direitos, da tutela dos direitos que são objetos da demanda, né? Nós precisamos pensar fora da caixa, né? Basicamente é isso. As ferramentas antigas não atendem os problemas atuais. Temos novos problemas, precisamos de novas ferramentas, e o processo estrutural tem se mostrado e as ações coletivas, claro, também, tem se mostrado um excelente instrumento para a concretização desses valores. Era isso, em última análise, que eu tinha para dizer. Eu fico à disposição, quem quiser trocar ideias depois sobre isso, vamos conversar, porque de fato é um tema muito relevante. Mais uma vez eu agradeço o convite. Obrigada, professor. É muito bom, de fato, o tema leva a inúmeras reflexões, debates e a abordagem partindo dos exemplos para se chegar a esse ponto. Quer dizer, não só o ponto de reflexão de até onde o Poder Judiciário pode ir, mas ao lado disso, da dificuldade que existe para mudar aquela lógica típica, clássica, subjetiva e individualista. E isso é fundamental, pensar nessa mudança de paradigma, como você falou, fora da caixa. E agora eu passo a palavra à professora Núbia Ventura, que é mestre pela USP, doutoranda pela USP, advogada, professora de processo civil, na área principalmente de processo e desigualdade, e pesquisadora do grupo de pesquisa Acesso à Justiça e Litigância Repetitiva da Universidade de São Paulo. Núbia, então, tem a palavra. Bom dia a todos, todas, né, principalmente. É uma honra estar aqui, e acho que todas começam falando isso, e isso já é de praxe em todos os congressos, mas eu falo isso emocionada mesmo, porque a força de ver tantas mulheres reunidas, há um tempo atrás, não muito, tá, porque eu sou muito nova, brincadeira, eu estava no meu 3º ano de faculdade, e começam aqueles trabalhos, né, pra gente procurar jurisprudência, e até então não tinha nenhuma narrativa na minha cabeça de como o judiciário era ou não era, o que eu ia fazer, não ia fazer. Quer dizer, a gente tem sonhos, né, tem um monte de coisa, mas
tudo muito aéreo. E eu lembro que eu peguei, né, tinha que estudar jurisprudência, eu peguei um acórdão cuja relatoria era da ministra Nancy Andrighi. E eu olhei e falei, nossa, que nome bonito. Primeira coisa que eu pensei, nem é uma mulher, eu falei. Aí depois eu pensei, nossa, uma mulher. E ali eu reparei, assim, como era difícil, né, a gente... Para mim, tanto faz eu não estar representada, eu nem pensava nisso. E, né, o voto da ministra e alguns outros, eu falo isso de verdade, então para mim é até uma surpresa hoje ter sido convidada, né? Uma mulher que mudou tanto minha vida, assim, eu nem conhecia. Bom, mas então, tirando a emoção, vamos lá, né? Um pouquinho do que dizem do feminino, né? Para dar uma adocicada aqui. Mas vamos lá, então, ao nosso tema, que é um tema muito relevante, atual, né? Muito atual, as discussões são atuais, mas as discussões são muito difíceis. Não só as discussões jurídicas, né? É um tema que envolve a relação entre os poderes, a relação entre o direito e a realidade social. Então eu vou me permitir aqui ser um pouco crítica, a partir da minha visão, óbvio, acrescentando nos debates, como já foi feito pelas outras colegas. Vamos lá. Tá ligado, viu? Ah, não tá. Eu com tecnologia. Então vamos lá. O meu recorte vai ser esse. As cortes podem trazer transformação social por meio do processo estrutural? Aqui eu coloco transformação social como algo que possa, de fato, atingir um número grande de pessoas e reformar instituições conforme proposto por OENFIS, né, que é o início da nossa discussão do processo estrutural, ou o início ou o meio, mas em algum momento o OENFIS vai estar presente, né? E a questão colocada por esse autor é que a jurisdição, ela em si própria, já não é uma jurisdição individual na visão dele. Os valores constitucionais, eles pressupõem que haja uma mudança estrutural em todos os processos. Então, para ele, é uma parte que chega pedindo, né, auxílio do Estado, proteção, tutela jurisdicional a respeito de um problema com a polícia daquele Estado, um abuso policial. Para ele, esse pedido, essa ideia, ela não é individual, ela já é coletiva. Porque a resposta a ela não deve ser uma resposta indenizatória ou uma resposta do caso concreto. Ela deveria, então, ser estendida, né, a solução jurisdicional deveria ser estendida para a instituição policial. Então, teriam que ser feitos cursos, se for o caso, né, se o abuso de fato tivesse sido configurado. Tem que haver uma educação da sociedade em relação às práticas policiais. Então, tudo isso seria fruto de uma decisão judicial, mesmo num caso individual. O que, trazendo para o Brasil, a gente que temos dois sistemas em tese separados, né, mas como a Thaís colocou, as técnicas acabam sendo muito parecidas, às vezes a gente não sabe se está falando de processo individual e coletivo, a gente tem uma dicotomia bem mais clara aqui, né, no Brasil, quando a gente fala sobre o processo coletivo e individual. Mas para o OENFIS, a jurisdição em si, ela já tinha esse caráter, né, instrumental de reforma das instituições. Então, a partir disso, sendo função da jurisdição como um todo, ou função de um tipo de processo, enfim, a discussão é diversa, mas não é o ponto. A questão que eu queria trazer é, o processo, as cortes, né, por meio do processo, elas conseguem, de fato, atingir um número grande de pessoas e trazer transformação social por meio da sua atuação? O ponto central, então, são os provimentos estruturais das políticas públicas, porque a transformação social em direitos sociais, principalmente, ou direitos que tenham essa faceta pública, eles acabam traduzindo a necessidade de intervenção em políticas públicas, né, controle de políticas públicas. Então, eu vou escalonar rapidamente, não vou entrar, né, obviamente, pelo tempo em tudo, mas eu vou dimensionar as discussões que são colocadas quando a gente fala desse tema. Então, a primeira pergunta é, o judiciário pode intervir numa política pública? E aí eu coloco a intervenção, coloquei entre parênteses as formas. Como? Uma coisa é o judiciário intervir analisando uma política já existente. Então, existe uma política de medicamentos, existe uma diretriz clínica, protocolos clínicos do SUS, as portarias, existe Constituição, existe lei estadual, enfim, uma política toda desenhadinha sobre fornecimento de medicamentos e aquele medicamento está na lista.
a gente vê que a discussão pode até existir, mas ela não é tão grande. O judiciário, obviamente, a legitimidade ela acaba sendo mais clara. Então, a análise de uma política pública já existente, ela pressupõe aí um nível, né, de intervenção um pouco menor. Agora, quando a gente fala modificação ou criação de uma política pública por meio do judiciário, aí a gente está falando já da discussão sobre a legitimidade, né, do Poder Judiciário de atuação. E aí, essa discussão ela vai levar, inevitavelmente, a questão da separação de poderes, né? Então, é a discussão sobre como o Estado moderno hoje se estrutura e a capacidade institucional do Judiciário. Então, são as discussões sobre capacidade institucional. E, em breve ponto, né, a Thaís já falou, as críticas à capacidade institucional do Judiciário para trazer essas mudanças são que o Judiciário age por meio do processo da decisão judicial, que é uma decisão que não é prospectiva, né, ela não é para o futuro, como a Thaís falou, ela é para o passado, ela tem, né, o Judiciário, né, ele age para tentar resolver questões retrospectivas. Então, esse seria um limite institucional muito grande, né, para o Judiciário agir em políticas públicas. Outra questão também é a cultura, né, sobre o tipo de litígio levado, que são litígios bipolares, né, A versus B, e não multicêntricos, né, o nome que a doutrina coloca, e alguns outros limites relacionados à capacidade institucional, como instituição. O Judiciário tem, né, meios, ele consegue, mesmo querendo trazer isso, mesmo que a gente falasse que tem muita legitimidade, quais seriam nessas constrições? Tudo isso faz parte dessa discussão sobre capacidade institucional. Se a resposta sobre o Judiciário pode intervir for positiva, né, não se tratar de um autor que diz que ela não pode existir em nenhum momento, a gente vai para uma outra dimensão, que são os critérios de intervenção. Então, quando a gente fala de controle de políticas públicas, muitos autores tentam criar parâmetros, né, interpretativos, hermenêuticos, e quais seriam, então, os limites, né? Então, tudo bem, o Judiciário pode ter legitimidade, mas qual seria esse limite, né? E aí a gente tem vários critérios, aí a gente tem discussões sobre proporcionalidade, razoabilidade, e são discussões também mais num sentido substantivo, material, né, dessa intervenção. E aí, então, vou focar no terceiro, que seria uma outra dimensão da discussão, são as formas de intervenção. Então, o Judiciário pode intervir, vamos colocar, existem alguns critérios que são discutíveis, mas existem, e ele vai atuar de alguma forma. Como é essa forma de intervenção em políticas públicas? O processo estrutural é uma delas, né? O processo estrutural, na verdade, ele está dentro dessa discussão se teria que ser um tipo de processo novo, se ele faz parte já do processo coletivo, se ele, na verdade, não precisaria nem do coletivo, nem de fazer parte de nada, ele já estaria presente a partir das técnicas do próprio CPC, de flexibilização procedimental, né, de negócios processuais, de calendarização procedimental, tudo isso trazido, né, já pelo CPC, mas também mesmo antes do CPC já tinha, né, os juízes já usavam aí das ferramentas existentes e conseguiam fazer, né, esses processos. Então, é a discussão sobre como o processo estrutural se dá. Bom, vou tentar agora que eu estou aqui com o meu cronômetro, vou tentar, quando der, dar uma puladinha. O começo da discussão, né? Então, falar de processo estrutural é falar também da simbólica e famigerada discussão do caso Brown versus Board of Education, 1954, que é o caso Brown, né? Que é o paradigma, acho que, mais importante da história dos Estados Unidos, em termos de discussão, pelo menos, né? E foi o caso, então, da segregação nas escolas, em que, em 1954, ainda estava, né, vigente todo o resultado daquelas leis de Jim Crow e as leis que traziam essa segregação entre os brancos e negros. Mesmo bebedor, mesmo restaurante, mesmo ônibus, não podiam se usar as mesmas escolas. E aí, em 1954, a Corte, né, a Corte dos Estados Unidos defendeu que, pelo princípio da igualdade, essas questões não poderiam mais existir, principalmente, né, o caso era exclusivo,
sobre a questão de uma escola, né? E foi uma ação individual, né? A Linda Brown foi e pediu para que ela pudesse participar das escolas, sendo negra, mas das escolas de branco, né? Para que não houvesse essa distinção. E aí, a partir dessa decisão, que demorou 20 anos, né, praticamente, e ela inaugura aí uma discussão sobre técnicas de execução de decisões judiciais, como que o judiciário, beleza, agora vai ter igualdade nos Estados Unidos. Como é que isso se dá? Como é que isso se deu? E aí, essa é o começo da discussão. O Gerald Rosenberg, que escreveu um livro que chama The Hollow Hope, A Esperança Vazia, mais ou menos, né, que ele advoga que não... ele advoga essa ilusão de que as cortes podem trazer, de fato, mudanças sociais, e ele analisa empiricamente e teoricamente o caso Brown, além de outros, mas o caso Brown. E aí ele começa dizendo, né, um pouco do que eu falei da capacidade institucional, que a constrição das cortes, ela se dá devido à natureza limitada dos direitos, né? Declarar, que até então era a forma como a jurisdição agia, declaração de direitos, né, que a famosa canetada que a Thaís falou, é uma coisa, implementar é outra. Então, a natureza limitada da declaração de direitos já era uma constrição natural das cortes, além da ausência de independência do Poder Judiciário para a implementação de direitos, né? Então, mesmo que ele faça esse diálogo interinstitucional, ele de fato não consegue instituir, ele consegue promover, mas instituir, segundo o autor, né, o judiciário ficaria de mãos atadas. Ele pode tentar ao máximo, né, fazer com que as partes ajam, mas o judiciário agir já não seria a questão. E a ausência de ferramentas para desenvolvimento e implementação de políticas públicas, né? Então, aí as questões que a gente já falou de capacidade institucional, o judiciário não é o locus para isso e não conseguiria ser, né? Pelo menos não da forma como está. E aí a gente vai. Isso aqui foi tudo depois ainda da decisão do Brown. E ele analisa, né, que mesmo em 1957, ali era o auge da briga dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, de 1950, década de 50 até a década de 80, a gente tem uma efervescência nos Estados Unidos desse movimento dos direitos civis, que não foi só em relação racial, né? O feminismo, a luta das mulheres, a luta pacifista contra a guerra no Vietnã, enfim. Havia uma efervescência muito grande nos Estados Unidos na época em que essa decisão foi proferida. E existia profusão de todas as ideias, inclusive as ideias contrárias, né, a esse movimento de direitos civis. Então aqui, né, Ku Klux Klan, né, America First, super antigo isso daí, America for White. E aqui temos em 1957, né, essa é uma foto da Elizabeth Eckford, no episódio que foi chamado na escola de Little Rock, que mesmo depois dessa decisão da Corte Federal dos Estados Unidos, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a respeito da igualdade, da necessidade de se integrar, né, a população, em 1957 a Elizabeth Eckford tentou, né, entrar na universidade, agora eu não me lembro, Little Rock, acho que é Arkansas, desculpa, eu tinha que ter posto, que eu sabia que eu ia esquecer com nervosismo, mas tudo bem, gente. Isso é um detalhe. Mas, em todo caso, a Elizabeth Eckford tentou participar, né, das escolas e, no caso aí era ensino médio ainda, high school, e ela não conseguiu. E ela não conseguiu fazer essa participação não só pelo preconceito das pessoas, ela realmente foi barrada, inclusive pelos funcionários da escola e tudo mais. E aí ela só conseguiu participar das aulas com muita luta e, né, com essa questão em mente de que seria difícil por causa de decisões da própria Corte Federal, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que impeliram os estados que não cumpriam aquela decisão, inclusive com força do Exército. Então, essa foto, ela entrando, não dá para ver, nessa foto aqui tem um aqui, mas eram forças do Exército Federal. Então, foi a medida da União de implementar isso para todos. E aqui a gente também tem o caso do James Meredith, que é um caso que também teve muita comoção, 1961. Ali tem, né, Go Back to Africa, Where You Belong, né? Volte para a África, de onde você veio. Então, apesar dessa decisão ela ter sido paradigmática, os problemas sociais, obviamente, que são mais profundos, e
até um pouco óbvio perceber que é difícil, né, que haja essa transformação. E aí, esse é o James Merritt, que também foi o primeiro negro a ser formado na Universidade do Mississippi, né, um estado do sul dos Estados Unidos, e ele fala: naquela época eu estava envolvido numa guerra, me considerava numa guerra desde o primeiro dia da universidade, e meu objetivo era colocar o governo federal, na época, né, para discutir. E ele colocou também, foi com a ajuda das tropas militares, que ele conseguiu participar e se formar, pelo menos de início, né, participar da universidade. Aqui foi ele uma foto histórica também, ele sendo baleado, enfim, são discussões aí da história americana que não vem ao caso, mas só para mostrar aqui, ilustrar como é difícil a implementação dessas decisões. E aí é o que esse autor diz, né? O impacto prático, né, dessa dessegregação escolar, ela somente existiu porque houve ali punições instituídas pelo poder legislativo e executivo, né? Então, por mais que existiam 2 ou 4 governadores estaduais que não queriam implementar, havia uma força social que impulsionava ali a observação dessa decisão, né? Então ele falou, foi muito mais um momento e esses incentivos extrajudiciais do que a própria decisão. Ele fala, né? O autor também diz que nem houve efeito direto. Então ele analisa os maiores jornais da época, nem se discutia sobre a questão racial. Era como se não tivesse acontecido essa decisão. As discussões elas se davam por meio da briga mesmo dos direitos sociais na arena política. Mas a decisão, inclusive nos discursos do Martin Luther King da época, ou outros movimentos ali que lutavam por igualdade racial, cada um à sua maneira, nenhum citava a decisão quase em todos os discursos. Então ele diz que para a sociedade civil também não teve um impacto muito forte. E 10 anos depois, apenas 1,2% de crianças afro-americanas estudavam em escolas integradas. Então ele diz também que o efeito prático não foi o efeito esperado, que nem simbólico e nem prático existiu esse efeito. E 20 anos depois, frequência de 91% das crianças afro-americanas nos estados do sul em escolas integradas, né, quase 20 anos depois. É uma decisão bem complexa, bastante estudada, tem teses, né, de doutorado, mestrado sobre a decisão em si, porque é uma decisão muito interessante, mas ele diz que esse resultado positivo, ele só se deu, depois de 20 anos, porque houve, de fato, uma congregação de esforços, tanto de todos os atores sociais, não só ali de atores governamentais, mas a sociedade civil em torno do tema. Então, houve a força social necessária para essa mudança. Aqui eu vou falar, nem vou ler, tá? Vou falar bem rápido para não extrapolar meu tempo. Ele diz que essa ideia de existir, de fato, um momento propício e atores sociais sustentando essa ideia das cortes é o que é necessário, que não que as cortes não tenham, e aí ele vem aí já encaminhando para a conclusão, não que as cortes não tenham um papel muito importante e necessário e significativo nas mudanças sociais, mas que ela sozinha não consegue fazer isso, né? É um pouco óbvio falar isso até, mas às vezes a gente tem a ideia de que as cortes, né, nos salvarão, e mesmo que elas consigam, tenham essa ideia, sozinha não é possível, né? E aí ele também diz que ela precisa de ter mais independência em relação às decisões, para que quanto mais independência ela tiver, qual a independência? Mexer no orçamento público, que é algo que vai trazer tensões entre poderes e tal. Isso é uma decisão que dificilmente vai dar certo. Agora, uma decisão que as cortes consigam implementar usando o mercado, ou que as partes, inclusive as partes que são contrárias àquela implementação na sociedade, elas percebem que aquilo não está causando nenhum dano ao erário ou ao seu imposto, essa decisão provavelmente ela vai ser, na prática, efetivada muito mais fácil do que se ela depender de toda a estrutura democrática, né? Democrática no sentido dos poderes, não da democracia como valor, mas enfim. Aqui, só para já então encaminhar a minha conclusão, a gente vê, o Brasil tem toda uma história, né, que não dá para se comparar com a história dos Estados Unidos no geral. A gente, obviamente, aprende e estuda técnicas que funcionam e que a gente pode adaptar. Tudo isso é válido. E muita gente, né, fala que não existe segregação. Aqui o racismo sempre foi diferente. Mas é que a gente vê que lá, pelo menos, eles ainda ficavam um metro um do outro. Assim, ó. Aqui, às vezes, a gente não vê, né, negros nos espaços públicos. Às vezes,
posições de destaque. Então, a gente tem uma segregação, ou seja, o papel das cortes aqui ainda é um pouco mais complexo, porque essa segregação, ela não é uma segregação instituída por lei, né? Ela é uma segregação que está dentro do seio social. E, obviamente, que isso eu estou partindo do pressuposto que as cortes têm que reformar as instituições. E óbvio que eu peguei esse tema e esse recorte, mas a gente poderia ampliar para qualquer discussão de políticas públicas em qualquer âmbito. Então, esse aqui já foi passado também por muitas colegas ontem, né, sobre a questão das minorias e do papel contramajoritário das cortes. Então, efetividade dos provimentos estruturais, né? A primeira questão é a dificuldade de mensuração. O que se perde, o que se ganha utilizando um provimento estrutural, um processo estrutural? O que se ganha fazendo essas audiências, né? É muito difícil mensurar. Algumas colegas falaram, se ganha pouco partindo do pressuposto que em alguns casos, por exemplo, o amicus curiae, ele nem é utilizado nas decisões finais. Né? Acho que foi a Tainá, falou ontem, a partir de pesquisas empíricas, enfim. Há algumas formas de mensurar a efetividade de algumas técnicas. Mas houve valor simbólico, não houve? É difícil mensurar, de fato, qual é o grau de efetividade dessas decisões. E também a superioridade de técnicas processuais. Será que só o processo coletivo ou estrutural, né, as cortes, só ali elas conseguem agir, promovendo mudança? E aí a Thaís também tocou nesse lado, que a dificuldade, não só institucional, mas dos próprios juízes, né, de julgarem casos que são coletivos. Então aqui eu só pontuei, não vou entrar muito pelo tempo no caso creche, né, que a gente usa, um caso que o MP participou, e também é um dos exemplos aí muito utilizados quando a gente fala de processo estrutural, em que o litígio estratégico pelo MP, ou seja, ele entrar com ações pontuais sobre as partes, né? Então ele tentava entrar assim, eu quero vagas nas creches, quero que toda a lista das pessoas que estão lá seja extinta, né? Eu quero que tenha vaga. E ele não conseguia muita coisa, e ele percebeu que entrando individualmente ou com uma coletividade menor e com nomes específicos, eles conseguiam fazer com que essas pessoas fossem integradas aos sistemas. Então ele começou a usar do litígio estratégico. Então, aí que tá, será que a gente também não pode, obviamente, tentar fortalecer e mudar a estrutura, a mentalidade do Poder Judiciário, mas usar de tudo que é possível para, né, fazer com que essa mudança aconteça? Então, eu imagino, eu falei que eu estava finalizando, mas a gente mente, mas agora eu vou falar agora é verdade. E agora, qual transformação se anseia com o processo estrutural? Quais são esses valores públicos? A gente está num momento social em que esses valores públicos estão em debate. Esses valores públicos são constitucionais, estão lá, mas há um debate sobre eles, né? Imagino, e aqui já encaminhando a minha opinião pessoal, que essa legitimidade das cortes, que o protagonismo não se dá porque o judiciário quer, né? A própria Constituição, no artigo 5º, com a inafastabilidade do Poder Judiciário, ela coloca esse protagonismo. Então é uma espera não só por um anseio pessoal, ou não um anseio constitucional desse protagonismo. Então, o papel das cortes, principalmente as cortes superiores, né? O papel é cada vez mais importante. Estamos vendo, a gente está falando de políticas públicas, direitos, mas estamos vendo desmonte de direitos que foram arduamente conquistados. Estamos vendo aí recrudescimento de outras formas de discriminação. Então, qual vai ser o papel das cortes? Quais são os valores na Constituição que a corte vai lutar junto com a sociedade civil para tentar fazer parte dessa transformação? Então, eu acredito no potencial significativo do processo estrutural, mas não só dele, né, também de outras técnicas, a partir da ideia de mudança social. E eu também acho que, embora a gente tenha ali que esperar, né, das nossas cortes, tentar melhorar as técnicas como processualistas, como pesquisadores, eu acho que, como sociedade civil, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, a partir das mudanças que a gente acredita. E aí fica a minha reflexão. Muito obrigada a todos. Meus parabéns, fantástico, comentário inclusive com a Thaís aqui, não só didática, mas esse detalhado histórico bem traçado por você, ele é fundamental para chegarmos ao momento atual que se critica sem muitas vezes entender o porquê e de onde vem todo esse movimento, a questão da legitimidade, capacidade institucional, etc. Então, considerando, e aproveito para registrar
que a Gisele, que seria a nossa outra palestrante, por uma questão de voo, ela não conseguiu chegar a tempo, de forma que, pelo adiantar da hora, eu encerro esse painel e agradeço mais uma vez o convite e a atenção de todos. Obrigado.